Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade. Estamos aqui para o nosso momento de fé, nossas pérolas de sabedoria. E essa semana estamos falando de Jeová Jiré, o Deus provedor. Portanto, hoje, Jeová Jiré, o Deus que vê antes da necessidade. Meus queridos, existem momentos em nossa caminhada em que olhamos para o cenário e pensamos: como Deus vai resolver isso? O nosso pai da fé, o Abraão viveu exatamente esse momento. Deus pediu que ele levasse Isaac ao Monte Moriá. Isaac era o filho da promessa. Humanamente, não fazia sentido Deus pedir justamente aquilo que ele mesmo havia prometido. Mas Abraão decidiu obedecer. Salva essa palavra aqui, obedecer. E existe, minha gente, uma frase poderosa no caminho. Gênesis 22:8. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Foi o que Abraão respondeu para o seu filho. Abraão ainda não tinha visto o cordeiro, mas já tinha fé na provisão. Então, meu amigo, você precisa aprender a caminhar na fé. A fé é trazer à existência aquilo que não existe. Isso nos ensina algo poderoso. A provisão de Deus pode estar preparada antes mesmo de enxergarmos aquilo que precisamos. Vou repetir para encorajar sua fé. A provisão de Deus pode estar preparada antes mesmo de enxergarmos aquilo que precisamos. Portanto, a fé não depende do que os olhos conseguem ver. Abraão estava caminhando para uma situação que não compreendia completamente. Ele tinha uma promessa, mas aquele momento estava diante de uma circunstância aparentemente contraditória. Gente, é assim também conosco. Às vezes temos uma promessa, mas enfrentamos uma dificuldade. Às vezes temos uma palavra, mas encontramos uma porta fechada. Às vezes temos fé, mas não enxergamos recursos. E às vezes temos esperança, mas ainda não vemos a solução. A pergunta é o seguinte: vamos confiar no que Deus falou ou no que nossos olhos estão mostrando? Hebreus 11:1 nos lembra o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Abraão não disse: eu estou vendo o cordeiro. Ele disse: Deus proverá. Então, meu querido e minha querida ouvinte, quem conhece o Deus da provisão consegue caminhar, mesmo quando ainda não consegue enxergar a provisão. Vou repetir para você. Quem conhece o Deus da provisão consegue caminhar, mesmo quando ainda não consegue enxergar a provisão. Segunda coisa, Deus não apenas provê, Deus vê, ou seja, Ele vê. Gênesis 22:14 diz: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. O nome Jeová Jiré está relacionado à ideia de que o Senhor vê, que o Senhor provê. Gente, isso muda nossa perspectiva. Quando enfrentamos uma necessidade, pensamos: será que Deus está vendo? A resposta da Bíblia é o seguinte: sim,
Deus vê. Deus viu Agar no deserto. Deus viu Elias no monte de exaustão. Deus viu a necessidade da viúva de Sarepta. Deus viu a botija de azeite da viúva. E Deus viu a multidão faminta diante de Jesus. E no Moriá, lá no Monte Moriá, Deus viu Abraão, Deus viu Isaac, Deus viu a necessidade e Deus já havia preparado a provisão. Então, meus amigos, minhas amigas, meus amados ouvintes, antes de você chegar ao lugar da necessidade, Deus já pode ter preparado a provisão. Então creia, Deus proverá o que você precisa hoje. Deus proverá o milagre hoje. Agora, a obediência de Abraão o levou ao lugar da provisão. Aqui que está um detalhe importante. A obediência de Abraão o levou ao lugar da provisão. Existe algo interessante nessa história. Abraão poderia ter questionado, poderia ter desistido, poderia ter ficado parado, mas ele subiu o monte. Ou seja, a provisão, minha gente, estava no caminho da obediência. Então você quer uma provisão de Deus? Ande no caminho da obediência. Que no caminho, na jornada da fé, obedecendo às instruções de Deus, Ele vai prover o que você precisa. Isso, é claro, não significa que podemos, entre aspas, comprar milagres através de obras. Claro que não. Significa que fé verdadeira produz movimento. Anote aí, fé verdadeira produz movimento. Abraão acreditou e caminhou. Então você também tem que acreditar e caminhar, dar os seus passos de fé a cada dia. Muitas vezes queremos a provisão sem querer obedecer aos princípios de Deus. Queremos colheita sem semeadura. Queremos crescimento sem disciplina. Queremos prosperidade sem administração. Queremos resultados sem trabalho. Queremos portas abertas sem disposição para caminhar. Mas a Bíblia apresenta outra coisa, outra lógica que ela apresenta. Fé nos faz confiar. Obediência nos faz caminhar. E sabedoria nos ensina a administrar. Entendeu? É muito importante isso aqui. A fé nos faz confiar. Obediência nos faz caminhar. E sabedoria nos ensina a administrar. Então, a provisão estava no lugar da entrega. Quando Abraão levantou os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres. Interessante, né? Aquele animal não apareceu por acaso. Deus havia providenciado. E aqui, minha gente, existe uma verdade espiritual muito forte. O lugar que parecia ser de sacrifício tornou-se o lugar da provisão. Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré. Não porque nunca mais teria necessidades, mas porque naquele lugar ele teve uma experiência inesquecível. Deus é fiel. Talvez você esteja vivendo hoje um Moriá, o teu Monte Moriá. Um lugar onde você não entende, um lugar onde está sendo desafiado, um lugar onde precisa confiar. Mas lembre-se, Moriá não era o fim da história de Abraão. Era o lugar onde ele conheceria Deus de uma maneira mais profunda. Entendeu o que Deus está falando? Pois bem, o Deus da provisão também nos ensina a confiar. Existe uma diferença entre pedir provisão e aprender a depender de Deus. Filipenses 4,19 declara: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir
em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Observe o seguinte: meu Deus suprirá, ele diz. Meu Deus suprirá. Nossa confiança não está na economia, não está no salário, não está no prolabore, não está na sua aposentadoria, não está no mercado. A nossa confiança não está nas circunstâncias, não está naquilo que temos hoje. Nossa confiança está no Deus que permanece fiel. Claro, isso não significa abandonar planejamento, trabalho ou responsabilidade. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a trabalhar, planejar, administrar e semear. Mas fazemos tudo isso sabendo: nossa fonte final não é o recurso, nossa fonte é Deus. Preste atenção nessa frase. Nossa fonte final não é o recurso, nossa fonte é Deus, minha gente. Imagine uma criança viajando com o seu pai. O pai diz: não se preocupe, eu trouxe o que precisamos. A criança não precisa saber onde está cada coisa. Ela simplesmente confia no seu pai. Talvez pergunte: pai, você trouxe água? Ele responde: sim. Trouxe comida? Sim. E se acontecer alguma coisa, eu estou aqui. Ou seja, isso aqui é uma pequena ilustração de uma criança. A segurança daquela criança não está na quantidade de coisas que ela consegue carregar. Está em quem está conduzindo a viagem. Gente, assim é nossa caminhada com Deus. Não precisamos conhecer todos os detalhes da provisão. Precisamos conhecer quem está conosco no caminho. Então, talvez hoje existam pessoas enfrentando diferentes necessidades. Necessidades financeiras, necessidade profissional, necessidade familiar, necessidade emocional, necessidade ministerial, necessidade de uma nova oportunidade. A mensagem de hoje, de Jeová Jiré para você, não é: você nunca terá problemas. A mensagem é: você nunca estará sozinho diante deles. Deus continua sendo Deus no monte e no vale. Ele continua sendo Deus quando temos muito e quando temos pouco. Ele continua sendo Deus quando a porta abre e quando precisamos esperar. Então, confie. Simplesmente confie. Confie. Não despreze o que você já tem. A viúva tinha apenas uma botija, Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma funda, o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Deus pode começar com aquilo que já está em suas mãos. Então continue caminhando em fé, não pare no meio do caminho. Abraão continuou subindo. A fé não elimina o caminho, a fé nos dá força para continuar caminhando. Que Deus te abençoe. Antes de eu orar por você, se você quer me acompanhar numa rede social, eu indico o Instagram, pr.edsonnogueira. Me siga lá, pr.edsonnogueira no Instagram. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essas pérolas de sabedoria. Que o teu favor e graça e a tua bênção acompanhe a cada ouvinte, a cada um que recebeu a revelação de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.